Olá, gente. Boa noite a todos. Abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. É uma honra para a gente estar aqui de novo na nossa live. Eu, a Lulu, já está por aqui. Boa noite. Pessoas que já estão, desde a Anne, Ramalha, a Maiara, o Marcos, a Daiane, a Laudiceia, a Luciana, eita, o André. Tu vai chorar, amor. O André, o Marcelo e a Charlene. Muita gente conosco, já o Miguel, a Ana Brito, a Viviane Batista. Ó, glória a Deus. Quantas... Eita, a Lília Galvão, boa noite também para você. Boa noite, gente. A Lúcia acabou de entrar também. A Priscila, a Márcia Miller. Noite abençoada para você também. O Marcos Azevedo, Mevande Ribeirão Preto. Priscila, Michele, eita Deus. Gente linda, gente bonita. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Olha aqui. Bom, gente, eu só de ver os nomes, vou ficando até um pouco emocionado. Porque a Casa Real tem mexido muito com o nosso coração, tem mexido muito com o nosso espírito, tem sido o nosso assunto dentro da nossa casa. Temos falado sobre vocês de manhã, temos falado sobre vocês à tarde, conversamos sobre vocês à noite. Como Deus colocou no nosso coração, assim está sendo, de fato e de verdade. Nossa casa se move em função disso hoje. Um projeto mesmo que Deus colocou dentro de nós e a gente tem se movido a partir daí. Nosso café, nosso almoço, todo o nosso trabalho nos e-books, nas gravações, tem sido em função disso. Nós temos conversado tanto sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada membro aqui dessa família na Casa Real. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos orando tem o casal, né? O Sidney e a Carla. Eles estão grávidos do Caleb, que está para chegar em 10 dias. Na verdade, eu não sei se vai ser o primeiro bebê da Casa Real. Nós estamos orando para que Deus conceda uma boa hora, um parto da melhor forma. Deus abençoe a vida do Sidney, Deus abençoe a vida da Carla também. E hoje, como nós havíamos falado, nós vamos estar entrando mesmo na questão da oração em línguas. Tá o pessoal aqui, Fabrícia, Natália, ligadinho. Olha aqui, a Tânia, Lúcia Lima, Garcia, meu Deus. Filha, eu acho que tu vai ter que tirar você não me distrai muito, eu fico querendo dar boa noite para todo mundo. Eu vou tirar, gente, o comentário para que a gente possa... eu vou tirar só daqui, mas não deixe de comentar, não. Não deixe de comentar porque a Belzinha, né, a Sara estão acompanhando o comentário de todo mundo. Às vezes uma pergunta, né? Ou brota alguma coisa ou outra ali e a gente separa no cantinho. Então não pare, não. Antes de mais nada, a gente está aqui, a gente vai orar por vocês, orar por essa noite. Vou deixar a Lu dar a boa noite dela. A Luzinha está de zebra hoje, aleluia. Boa noite, família da Casa Real. É muito bom estar aqui novamente. Realmente a gente tem almoçado, jantado, conversado, sentado na sala. Tem sido muito bom. Os comentários, agora aprendi a entrar lá certinho e responder algumas coisas no meu curso. Já estou lá dentro, já estou ficando craque nisso, tá joia? Vamos estar orando aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas nessa noite sobre o poder da oração em língua, que foi um grande divisor de águas da minha vida em 2005, é a minha experiência maior com o Senhor. Eu creio que o Senhor vai estar nos levando nesse rio nessa noite, amém? Vamos orar? Tá dando um chilique só para eu... Só um pouquinho, minha filha. Tá dando algum mau contato, filha? Arrumou, tá todo mundo ligado aí? Então tá bom. Bom, gente, falamos sobre o fundamento de uma vida no Espírito na última vez, na última live, e aquilo foi uma fundamentação. Se você não assistiu a live 01 sobre o assunto oração em línguas, seria muito importante. Por quê? Porque eu já não vou fundamentar a questão da vida no Espírito, não vou fundamentar isso já foi fundamentado na live anterior, mas a verdade é
Então hoje a gente vai trabalhar de fato, de verdade, e vamos falar sobre a oração em línguas. Vamos falar sobre o que João fala no seu evangelho, na primeira carta, no capítulo 1. Se você puder ir lá, João, capítulo 1, a partir do versículo 10, versículo 11, que vai dizer assim: Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a Bíblia está falando sobre um nascimento que não é do sangue, ou então não está falando desse nascimento que você pode ir lá num teste de DNA e provar quem é o teu pai e quem é a tua mãe, porque não fala do nascimento que vem do sangue. Também não é um nascimento da vontade da carne, não foi um desejo sexual entre um homem e uma mulher que fizeram que você nascesse, então não é da vontade da carne, e nem da vontade do homem, ou seja, não procede de um planejamento familiar de um pai e de uma mãe. João está se referindo a um nascimento que uma pessoa nasce de Deus. É um novo nascimento, aquilo que Jesus propôs para o apóstolo, para Nicodemos, quando ele disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E nós explicamos um pouco, fundamentamos que o nascer de novo nos concede uma nova natureza, a natureza do nosso espírito, e é a partir dessa natureza que Deus agora começa a construir a nossa identidade que nasceu nele, antes da fundação do mundo, que morreu em Adão, mas agora pelo novo nascimento, a gente recupera, reestrutura a nossa origem pelo novo nascimento, o nascimento do nosso espírito, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê graça, que a gente possa trazer para fora esse entendimento. E, meus amados, nós vamos trabalhar uma chave que mudou a história da nossa casa. Mas antes, eu gostaria de orar. Em nome do Senhor Jesus. E eu sempre digo que vou orar e peço para a Lulu orar, né? Então, ela vem cá, mais pertinho. Deixa que eu chegue o microfone aqui para você orar. Ó Deus, nós te adoramos, Pai, nessa noite, Pai. Sim. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Pai, por tantas famílias, Senhor, reunidas, Senhor, nesse momento, Senhor, para te cultuar, para aprender mais, Senhor, para abrir lugares ainda não conhecidos a muitos, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, o quanto que tu vais fazer nessa noite, Pai. Libera, Senhor, os teus anjos, libera os teus recursos, Pai. Pai, que tu entres em cada lar, Senhor, e que muitas pessoas nessa noite, Senhor, tenham entendimento aberto, Senhor, para essa chave, Senhor, do Reino do Espírito, Senhor, que muitas pessoas, Senhor, sejam batizadas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus, amém. Glória a Deus. Então tá, meus amados, deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui. Irmãos, eu gosto de chegar bem perto aqui, porque eu gosto de estar dentro da sua casa, dentro do seu coração. É assim que eu vejo nessa hora. Não estamos numa mera live. Eu de fato, eu me nego a estar num lugar meramente como um comunicador. Deus nos colocou esse projeto dentro do nosso coração e a nossa vida vai ser gasta. E é gasta para abençoar o seu lar e a sua casa. Então, gostaria muito da sua atenção. Eu nasci de novo em mais ou menos perto do Carnaval, ali de 2004. 94. Perdão, obrigado, amor. Eu participei dos dias de convocação, falei que a nossa história, falei em 2005, era 2007. Mas em 94, ali foi numa reunião da Renovação Carismática Católica. Todos sabem, eu venho de uma família muito católica, fui 4 anos coroinha. Eu desde criança
nesse período que eu fui coroinha, minha irmã mais velha me introduziu nesse universo e meu pai, minha família toda é muito católica. E eu sempre tive uma instrução muito forte católica. Mas aos meus 25 anos de idade, me convidaram para uma reunião que ia ter cura, oração de cura pelo enfermo. Eu não conhecia nem o que era oração de cura, porque católico nem orava, católico rezava. Mas eu estava com uma enfermidade e eu fui lá. Eu não sabia, era uma segunda-feira à noite, nem era na igreja, era no salão paroquial da igreja. E eu, quando cheguei lá, naquele ambiente de música, e era uma reunião da Renovação Carismática Católica, eu não sabia nem o que era isso, nem imaginava na minha cabeça. Mas ali eu nasci de novo. Eu nasci de novo, vim para casa, peguei a Bíblia da minha mãe, comecei a orar e comecei a ir naquela reunião toda segunda-feira. No segundo mês, eu já fiquei sabendo que o grupo de obreiros, que eles chamavam de grupo de servos, se reunia na casa de uma mulher chamada Dolores, que é minha mãe na fé, pastora Dolores hoje, que é pastora no Ministério Mevan em Itajaí. Ali na casa dessa mulher, ela tinha um espaço separado, uma escadinha, com uma sala lá em cima. Os servos, né, da Renovação Carismática Católica sentavam tudo no chão, encostado na parede, assim nas 4 paredes. E ali eles oravam toda sexta-feira. E todos eles oravam uma língua que eu não entendia. Mas logo já passei a saber que era oração em língua, que era oração em línguas, eu não tinha amigo crente, eu não sabia nada sobre essas coisas. E aquele ambiente de oração, eu tinha nascido de novo, eu estava sedento por Deus. E eles falaram, eu vi eles orando em língua, perguntei o que era, e eles falaram que aquilo estava na Bíblia, eu olhei, estava na Bíblia. Quando eu vi que estava na Bíblia, eu vi eles tão fervorosos orando em línguas, eu disse, eu quero muito isso, eu quero demais. E desejei muito, até que esse mesmo grupo foi fazer uma vigília, sábado e domingo, numa casa, numa chácara, a chácara da irmã Eni, querida minha segunda mãe na fé, que é a querida irmã Eni, até hoje ela também congrega no Ministério Mevan em Itajaí, são pessoas do meu coração até hoje. E a gente passou lá, era sábado o dia todo, era sexta à noite, sábado o dia todo, sábado a madrugada toda, a gente dormia ali mesmo. Ficávamos na sala, pegava no sono, encostava um no outro, acordava e continuava orando. E foi sexta à noite, sábado, até domingo ao meio-dia. E sábado de madrugada, 3 horas da manhã, eu estava orando e ali com todo mundo. E uma irmã disse, olha, Juscelio, o Senhor quer te dar o dom de línguas. Eu digo, era o que eu mais queria, né? Aí eu, ajoelhado, botei a mão pro céu, ela botou a mão na minha cabeça, orou, não aconteceu nada. Fiquei tão frustrado, mas eu estava ali orando, queria a Deus com toda a força. Aí passou mais uns 20 minutos, essa mesma irmã olhou para outro irmão Chiquinho, é pastor hoje, na cidade de Itajaí, ele é um pastor. E ela disse, irmão Chiquinho, o Senhor quer te batizar com o dom de línguas. Aí dentro de mim, eu até pensei dentro de mim, vai ser igual eu também. Aí ela se levantou, foi lá, orou por ele. Quando ele recebeu lá, eu recebi aqui também. Recebi, e fiquei orando em línguas, fiquei. Isso foi umas 3 horas da manhã, 4 horas eu estava orando em línguas ainda, no último volume. 5 horas da manhã eu estava orando em línguas em último volume ainda. E as pessoas já cansadas, já era a segunda noite que a gente estava passando ali, já quase todo mundo já querendo dormir. Até que chegou uma hora, um irmão veio assim, ô Juscelio, não é por nada não, se tu não parar de orar em línguas, vou botar um travesseiro dentro da tua boca. Mas eu não queria parar, porque como eu nunca tinha orado em línguas antes, e eu vi que eu recebi aquilo, mas aquilo não passava pela minha mente, eu tinha medo, eu achava que se eu parasse depois eu não recuperava mais. Eu lembro que eu parei, aí sim parei, e eu lembro que meio-dia, quando acabou tudo, eu fui para minha casa, só pensando naquele negócio de oração em línguas. Meu Deus, aquilo não passa pela sua mente, você não tem controle racional, de raciocínio sobre aquilo, é um ato de fé, simplesmente. Aí aconteceu que, eu lembro depois que eu estava em casa, volta e meia, eu saía escondido de todo mundo assim, saía do ambiente,
ia lá no banheiro, chegava lá, opa, tá aqui ainda. Aí eu garantia que ele estava aqui. Eu voltava, eu tinha medo de perder. E, então, aí isso foi no início do ano de 94, quando chegou em julho, nós casamos. Inclusive, pega essa aí no seu espírito. Nossa próxima live vai ser quinta-feira que vem, dia 16 de julho, dia do nosso aniversário de casamento. Eu e a Lulu. Estar aqui com vocês. Nós decidimos estar aqui, fazendo a live, na próxima quinta, 26 anos de casamento, 16 de julho. Mas para nós estamos sentindo honrados só de vir fazer a live com vocês. Nós vamos pegar um dia antes ou depois para a gente ter o nosso momento à noite de passear. Vamos convidar vocês para jantar conosco. Se der tudo certo, se der certo a gente vai arrumar uma jantinha aqui em casa. Prepare uma aí, e nós vamos trabalhar alguma coisa. Mas a gente quer realmente se alegrar com a Casa Real, nossos 26 anos de casamento. Mas aí eu me casei e ali a Lulu se converteu uns 2 anos depois e um pouquinho. Ela também recebeu o dom e sempre orando em línguas, que era uma ferramenta que a gente conhecia, mas como um bom pentecostal, a gente orava em línguas quando tinha um momento de oração, um fervor de Deus, algo assim. Mas nós não tínhamos a oração em línguas como uma ferramenta de oração, como uma ferramenta de edificação, como uma linguagem sobrenatural do Espírito a ser desenvolvida dentro de nós. Então, assim ficamos, e 10 anos depois, dezembro de 2004, foi um momento assim, muito difícil na minha vida ministerial, com a igreja. Foi um momento bem difícil. Que eu cheguei em dezembro e disse para a Lulu, olha, amor, sabe de uma coisa? Essa coisa de igreja, ministério, eu estou cansado, eu não encontro mais vida nisso. Eu quero servir a Deus. Então, a partir de hoje vai ser assim, dezembro de 2004. Eu vou na igreja no domingo, no culto. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das meninas. E pronto. Aquele dezembro de 2004, passeamos, fomos para a praia, shopping, que eu vivia enterrado na igreja. E agora eu estava com peso de saturação em mim. E virou o ano, dia 10 de janeiro de 2005, eu fui lá, comprei um carro zero, o primeiro carro zero. Porque agora eu podia me dedicar mais ao trabalho, porque eu vivia muito enterrado na igreja. Eu comprei um carro melhor, porque eu podia trabalhar mais, eu trabalhava com venda. Usava o carro, né? Com vendas, e usava o carro para isso, né? Eu viajava, e fiz isso. Mas acabei de comprar um carro 0 km, passou uma semana, eu e a Lulu estava muito triste, estava com uma tristeza dentro de mim que não passava, o carro não resolveu, nada resolveu. Continuou, abriu uma nova temporada de trabalho, né, em janeiro, para mim sair com meus mostruários de calçado, e fui sair para trabalhar, sair para vender. E de repente, eu estava numa cidade chamada Nova Veneza, faz parte da grande Criciúma, e a Lulu ligou para mim. A gente conversava toda noite, porque eu saía de casa segunda, voltava lá para quinta-feira, passava o final de semana enterrado na igreja. Daí ligou para mim e disse, olha, Juscelio, eu ouvi uma mensagem aqui de um pregador que mexeu muito comigo. E eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer uma oferta, ou para esse pregador, para qualquer pregador. Está muito forte dentro de mim que eu devo fazer uma oferta. Só que eu tinha acabado de comprar o carro. Meu primeiro carro zero, nosso primeiro carro zero. Eu tinha raspado o tacho todo, eu não tinha dinheiro. Quando eu saí de casa para viajar naquela semana, eu deixei no clipsezinho o dinheiro no clips com a talão de luz, o dinheirozinho no clips com o talão de água, com a compra da semana, do que a prestaçãozinha, ficou tudo bem contadinho. Ele disse, Juscelio, eu queria fazer uma oferta, qualquer pregador que seja, porque essa palavra mexeu comigo. Eu disse, amor, vai lá, se é Deus que está mexendo contigo, ótimo. Vai lá, arranca todo o dinheiro dos clipes, esquece tudo, talão de luz, talão de ar, esquece tudo. Vai lá e faz o depósito.
Do dinheiro todo? Do dinheiro todo. E ela foi lá e fez o depósito. Até hoje nós não sabemos para quem que ela fez o depósito. A palavra que ela ouviu, quem era de um pregador chamado pastor Irineu Grobert, que alguns conhecem, depois se tornou um amigo nosso. E viemos a conhecer ele, porque até então não conhecíamos. Depois viemos a conhecer e acabou se tornando um amigo. Mas foi uma coisa muito interessante, porque esse depósito caiu naquela conta corrente lá. E eu não sei, irmãos, o que aconteceu. O poder de uma oferta. O poder de uma semente direcionada por Deus. O dinheiro caiu na conta corrente e Deus entrou dentro da nossa casa. Mas ele entrou, de entrar mesmo. E esse mesmo... Aí fomos atrás de mais material desse pastor Irineu. E ele falava de um homem que tinha mudado a história da vida dele também em Deus, ministerialmente falando, chamado Dave Robertson. E esse homem chamado Dave Robertson, ele só tem um assunto: oração em línguas. E a Lulu conseguiu 4 fitas cassete, daquelas grandes, botava no DVD e assistia aquilo. A Lulu assistia praticamente aquilo o dia todo, passando roupa e ouvindo. Ela assistiu sei lá quantas vezes cada fita daquela, né? Muitas vezes, né? E eu vim para casa e ela começou, o fogo que estava na vida dela começou a reacender, porque sempre eu fui o da frente, o líder, o espiritual, o que buscava, mas Deus pegou a Lulu de um jeito e ela começou a praticar a oração em línguas, orientado por aquele pastor chamado Dave Robertson. Não sei se a Lulu quer contar um pouquinho, quer vir em pé aqui. Não, porque aqui mesmo, estou cansada, dor nas pernas. Foi muito forte o que aconteceu comigo em 2000. Vê a altura aí, gente. Foi muito forte o que aconteceu comigo em 2005 mesmo. Aquele pregador, pastor Irineu, ele falava de dízimos e oferta, não de uma perspectiva de você crescer financeiramente, ter mais dinheiro, ser mais abençoado, não. Aquilo que você ofertar vai voltar 100 vezes mais, não. Ele falava numa perspectiva de você crescer no espírito. Ele falava o poder que uma oferta tinha no reino do espírito e de você ser abençoado espiritualmente, crescer espiritualmente. Eu queria de uma maneira muito sobrenatural naquilo e realmente eu pedi para o Juscelio me deixasse ofertar. E realmente aconteceu isso que ele falou. O Senhor, ele entrou dentro da nossa casa mesmo. E aí a gente começou a ouvir essas fitas. E quando eu encontrei essas 4 fitas do pastor David, eu não assisti uma vez. Eu assisti acho que 20 vezes cada fita daquela, porque um dos ensinamentos que eu tive já naquela época, que quando a gente tem uma ministração que aquilo impactou a nossa vida, a gente não tem que assistir só uma vez, a gente tem que assistir várias vezes, até que aquilo se torne uma verdade dentro de nós. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a orar em línguas, daí a praticar. O pastor David, ele ensinava a prática da oração em língua. O que acontecia? Porque na realidade nós não nos conhecemos. Só quem nos conhece é o nosso espírito e o Espírito de Deus, né? Então quando a gente começa a orar em línguas, o nosso espírito, com o Espírito de Deus, vem em auxílio às nossas fraquezas. E ali começa uma transformação. E aquele pastor, ele começou a ministrar aquilo comigo. E ele contava muitos testemunhos. E aquilo foi me edificando, foi me enchendo da presença de Deus. E aí, realmente, eu comecei assim, não. Na minha cabeça, assim, porque eu sou muito do natural, assim, né? Então, ele falava que era a prática da oração em língua. Ele falava, você não vai entender nada. Sua garganta vai ficar seca. Seu entendimento vai ficar sem saber nada. Então, mas era só orar em língua, Então, tá bom. E eu comecei. Como o Juscelio viajava de segunda a sexta, as meninas ainda eram pequenas, eu fazia assim, eu acordava de manhã cedo, organizava a casa, já orava, enquanto elas ainda estavam dormindo, eu orava de 1 hora, 2 horas por dia, antes delas acordar. Orava. Quando elas acordavam, ajeitava as coisas, ajeitava a casa, preparava o almoço, levava elas para a escola. Voltando da escola, como o Juscelio não estava em casa, eu tinha um pouco mais de tempo, eu ficava à tarde orando. E ali o Senhor começou a me curar dos meus traumas de infância, me levar em lugares que eu não conhecia, porque que eu
tinha tantos traumas, tinha tantos bloqueios. E aquele tapete amarelo da minha sala, se ele falasse, ele poderia falar muitas coisas. Ali eu chorei muito, mas eu tive uma prática de oração em línguas. Mas uma coisa que mais tarde eu fui entender, que eu não espiritualizei aquilo, mas eu sim fui levada a ser curada, porque muitas vezes, muitas pessoas também entraram nessa prática, mas ficaram espiritualizados. E eu não, eu entrei nela e Deus foi me ministrando e foi me conduzindo e foi trazendo à memória algumas coisas que eu precisava ser curada sobre a minha família, sobre a minha pessoa, sobre nós dois, sobre a igreja. Eu tive muitas curas naquele ano de 2005. E a prática da oração em línguas, ela foi muito transformadora. Algumas pessoas não, chegavam na nossa casa, sentiam a presença do Senhor muito forte. Em algum momento nós entrávamos no nosso quarto para orar, nós nem abríamos a boca, nós éramos assim, jogados para o chão, assim, do poder de Deus, da presença do Senhor. Mas foi uma construção, né, gente? E até hoje o que a gente tem colhido, eu creio que é muita coisa daquele ano de 2005, porque foi 2005, 2006, mas assim, a prática mesmo de orar 5, 6 horas... Um mergulho. Foi no ano de 2005. Eu orava realmente esse tanto, né? 5, 6 horas, porque naquele período eu tinha esse tempo. As meninas eram pequenas, a Juscelia viajava, então eu tinha um tempo muito grande para oração. Ao mesmo tempo que ela tinha o tempo, ela fazia o tempo de forma muito intencional. Então o que acontece? Eu trabalhava numa praça, eu trabalhava naquela região de Criciúma, eu levava 4 horas para chegar até lá, de Itajaí a Criciúma. A minha região não era perto da minha casa, por isso que eu tinha que sair de casa segunda, voltava na quinta. Então, eu passava muito tempo transitando em BR, dirigindo. O meu carro não tinha som, rádio, nada. Nesse período eu ficava orando em línguas. À noite, no hotel, eu orava em línguas. E a Lulu orava em línguas em casa. Por muitos finais de semana acontecia o seguinte: nós chegávamos em casa sexta-feira. Gente, não queiram fazer isso em casa. Mas a gente, eu estou brincando. Eu chegava em casa na quinta-noite, às vezes na sexta até meio-dia. Quando chegava sexta de noite, por volta de 6, 7, 8 horas da noite, nós pegávamos o colchão nosso de casal, colocávamos na sala, pegávamos os colchãozinhos das duas meninas, da Bel e da Sara, colocávamos na sala. A Lulu levava lá a bolachinha delas, o Nescauzinho, tudo. A gente levava tudo para a sala, para não precisar sair da sala. A gente só saía para ir no banheiro. Começávamos a orar sexta-feira. Só em línguas. Por volta de 6, 7 horas da noite. Só orando em línguas. Ninguém mais nada. Eu orava em língua até meia-noite, da sexta-feira. Da meia-noite, aí eu dormia a Lulu, que era mais diurna, ela dormia da meia-noite às 3 e eu continuava orando em línguas. 3 horas da manhã ela acordava, continuava orando em línguas e eu dormia das 3 às 6 da manhã. 6 da manhã eu acordava, nós passávamos o dia todo orando em línguas. Até meia-noite. Até do sábado da meia-noite. Sábado da meia-noite às 3, ela dormia, eu orava das 3 às 6 da manhã. Eu dormia, ela orava 6 horas do domingo de manhã. Pegava, nós dois orando, nós íamos até meio-dia. E ficávamos orando em línguas. Como? Só orando em línguas. Isso naquela época, né, amor? Nós não fazíamos nada na igreja. Nós nem juntávamos um papel. Foi um período que eu não tinha nenhuma ação na igreja, porque isso faz parte, por isso que eu vinha tão entristecido. No final de 2004, eu estava quase entregando tudo para Deus. Eu digo, Deus, eu acho que isso não é para mim. No domingo. E Deus deu essa virada e a gente orava. E quando passou o 2005 todinho. Quando chegou dezembro de 2005, Deus começou a mudar coisas na nossa vida, nos deslocou. Só que um pouquinho, esse processo, nesse processo de oração em língua, 4, eu em casa e ele nas viagens, quando chegou em julho, final de junho, começo de julho, o Senhor aproximou alguns irmãos da nossa vida, que a gente já conhecia, né? E a gente começou a orar toda sexta-feira junto, uns 5 irmãos. E ali o Senhor ministrou muito comigo, com o Juscelio, com aqueles irmãos. E nós passávamos ali às sexta-feira à noite, das 7h30 da noite até 11, 11h30 da noite, orando e buscando ao Senhor. E ali o Senhor começou a trazer muitas práticas para nós sobre jejum, meditação na palavra, intercessão.
E a gente começou a fazer essas práticas. Nós fizemos muitos períodos de jejum, de 21 dias, de 40 dias, de jejum até o almoço, e parava e voltava só no outro dia. Porque a prática da oração em línguas, ela vai te mostrando outras chaves que você vai entrando. Então, a partir de julho de 2005, o Senhor foi mostrando outras práticas. E a gente foi só obedecendo, porque um dos grandes segredos também, que quando você mergulha nesse processo de oração em línguas ou de jejum, o Senhor vai te dando outras chaves. E conforme você vai obedecendo, o Senhor vai te acrescentando outras coisas. O Senhor vai trazendo palavras ao seu coração. O Senhor vai dando direção na sua vida financeira. Naquele ano, nós nos desligamos, né, da igreja onde nós estávamos. E o Senhor nos deu muitas direções, né, amor? E foi muito interessante as chaves que o Senhor vai nos dando, pessoas que Ele vai mandando você pedir perdão, enfim. Mas, simplesmente, esse 2005... ele mudou a história da nossa vida em 2006. Então, a gente precisou sair a gente em janeiro de 2006, eu precisei sair de Itajaí para ir morar em Blumenau. Eu fiquei o ano de 2006 morando na cidade de Blumenau. Final de 2006, eu voltei para Itajaí, daí eu já fui congregar no Mevan, e a nossa história começou ali no Mevan. Como é que tu fala que fomos puxados para trás quando chegamos no Mevan? Não, isso aconteceu. O tanto que eu meio que fui freado ou puxado para trás. Depois, quando eu cheguei no Mevan, esse 2005 de oração em línguas, ele mudou a nossa história. Ele não foi só uma questão de mudar a nossa vida, porque a minha vida foi mudada quando a gente aceitou a Cristo. Mas ele mudou a nossa história, mudou a nossa rota. É um dilatar no homem interior. E eu gostaria agora, em cima dessa nossa história, eu gostaria de mostrar biblicamente a operação disso para você. Eu vou pedir para você abrir em 1 Coríntios capítulo 2. Eu preciso muito que você esteja comigo nisso. Eu gostaria de pedir a você que você não só estivesse com o seu ouvido ouvindo, mas ouça com os ouvidos do seu coração. Olhe com os olhos do seu coração. Porque a minha oração é que haja uma transferência também, haja um abrir, um romper dentro do seu interior. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, procurei, eu vou esperar você achar, é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, tudo bem, gente? Tudo, tá ajustando. Estão ajustando porque está com problema de som, alguma coisa? Não, ó, se o pai quiser, o pai pode pedir, porque a gente teve um problema da própria plataforma mesmo, da Hotmart, que não deu um erro na hora de abrir o link. Então, só passar para as pessoas que a gente, a partir dos próximos, enquanto eles... Voltou? Acho que voltamos. Olá, gente. Tivemos um problema, não foi nem um problema da própria internet. Segundo a informação que temos, foi um problema da própria plataforma. Né? A gente tem uma plataforma para a gente trafegar com essa aula. Se você me permitir, você que já está conosco, já voltou, e você que nem saiu, vamos esperar um pouquinho juntos, para os irmãos poderem voltar, estão voltando, as pessoas estão voltando. Então, gostaria até, Eduardo, se você pudesse explicando ali, o que aconteceu. Deu um probleminha na própria plataforma. A plataforma, o que é? É a localidade, né? Onde nós alugamos um lugar para a gente estar. Assim como você aluga um prédio para estar presencialmente, a gente precisou locar dentro da internet um lugar para a gente estar virtualmente. E hoje deu um probleminha. Algumas pessoas, acabou que o link chegou para elas e não estava conseguindo abrir. Então, mas agora está resolvido isso, né? A partir dos próximos, enquanto a gente não resolver isso, vai ser enviado pelo grupo do Facebook e do Telegram. Então. Ok.
Enquanto se isso, para proteger isso, nós vamos enviar os links a partir também no Telegram e também no grupo do Facebook. E também pelo e-mail, a gente vai mandar por todos os lados para que ninguém fique de fora. Amém? Gente, eu vou retomar. Eu estava pedindo para que você pudesse abrir em 1 Coríntios capítulo 2, porque agora eu estava pedindo uma coisa. Ouça com os seus ouvidos espirituais, veja com os seus olhos espirituais, renda-se no seu espírito para entrarmos juntos nisso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito assim. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano ou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos lá. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, importa pensar que isso não é uma palavra que o apóstolo Paulo criou. Isso é uma palavra que está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Então, Paulo aqui, ele não criou essa palavra. Ele está fazendo uma descrição, ele está reafirmando uma palavra que está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Depois você pode olhar lá. Isaías diz o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles para aqueles que o amam. Então, nunca um olho pode ver o que Deus tem preparado para aquele que ama. Nunca um ouvido pode ouvir, nunca subiu ao coração do homem, ninguém pode pensar sobre isso. Isso em Isaías 64, na velha aliança. Só que agora Paulo diz, essa palavra é para você. Isso é para mim, é para você. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Uau! Então aquilo que era impossível para a velha aliança, agora para mim e para você que nascemos de novo, Deus revela, Deus traz revelação. Então, no Antigo Testamento, Deus era um Deus de mistérios. No Novo, Deus de revelação. Porque o Espírito, e agora, por favor, porque o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, ele a todas as coisas perscruta. Ele perscruta todas as coisas. Numa outra tradução bíblica, ele sonda todas as coisas. Ele consegue sondar, perscrutar. E aonde ninguém pode ir. Amém. E olha o que vai dizer, até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo as profundezas de Deus. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas e penetra as profundezas de Deus. Agora, olha o que vai dizer o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Uau! Vamos pensar. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porque só o Espírito de Deus consegue penetrar até mesmo nas profundezas de Deus. Agora olha o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Essa palavra Espírito, ela está em letra minúscula da sua Bíblia. Então, vamos imaginar que eu sou Deus. E vamos imaginar que a Lulu, ela está aqui. E aqui, o Espírito de Deus. Aqui, só o Espírito de Deus pode penetrar as profundezas de Deus. Agora, quem conhece a Luciana? Quem conhece? Ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele está. Então, quem conhece a Luciana?
não é a Luciana. A mente da Luciana não conhece a Luciana. Entenda, irmãos? Sabe, quando Adão caiu, quando Adão morreu, Adão não foi enterrado. Adão, ele era 100% inteligível. Quando Deus dizia para Adão, Adão, qual o nome dessa árvore? Numa única olhada, Adão conhecia toda a composição orgânica daquela árvore e dava um nome. Quando Adão morreu espiritualmente, Adão perdeu muito disso, desse conhecimento. Ele se desconectou da sua origem, ele perdeu, ele caiu. E o que a ciência diz hoje? A ciência diz que eu e você, nós não usamos mais do que 10% do nosso cérebro. Pois bem, quem usa 12, 13 já é superdotado. Então, é por isso que eu tenho tanto problema e você tem tantos problemas. É por isso que eu tenho tanta noia e você também tem tanta noia. É por isso que você tem, porque nós temos 90% de autodesconhecimento. Só que quando a Bíblia diz, quando eu nasci de novo, o meu espírito, ele recebeu esse 100% que Adão tinha antes da queda. Então, ninguém conhece a Lulu, senão o espírito da Luciana que está na Luciana. A sua mente não a conhece, sua alma não a conhece, seu espírito é que conhece a Luciana. Amém. E aqui está a operação, aqui essa é a operação. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Aqui está a operação da oração em línguas. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, eu uno o Espírito Santo, ele entra em contato com o Espírito da Luciana. A Luciana, ninguém conhece a Luciana senão o Espírito da Luciana. Então, quando ela entrega o Espírito dela para o Espírito Santo orar, o Espírito Santo detecta dentro do Espírito da Luciana. O Espírito da Luciana diz, olha, a Luciana precisa disso. É porque o Espírito dela conhece ela. E diz, olha, a Luciana precisa de tal coisa. O Espírito Santo diz, eu sei onde é que está isso, lá nas profundezas de Deus. Então ele vai buscar nas profundezas de Deus o que o Espírito da Luciana, que conhece a Luciana, detecta que ela realmente precisa. De maneira que a operação da oração em línguas vai criando um download, vai trazendo uma construção entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Ele vai buscando dentro de Deus o que você precisa. Ok? Então tá. Mas vamos mais longe. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá. Só para que saibamos disso. Eu vou ler 3 versículos. 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim. Versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Então, quando a Luciana fala em línguas, ela não fala a homens, ela não fala para outras pessoas. Ela fala a Deus. Ela fala a Deus. Porque ninguém a entende. Nem ela mesma não entende. Ok. Por que ela não entende? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou voltar lá. Desculpe fazer você voltar de forma tão radical. Tão radical. Tem que voltar. Ora, versículo. Vamos buscar. Eu tenho que buscar aqui. Tenham paciência, um pouquinho que eu vou buscar. Ok. 1 Coríntios 2, versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las. Uau! O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então, voltamos para 1 Coríntios, capítulo 14. Pode voltar lá.
1 Coríntios capítulo 14. Entenda uma coisa. O homem natural, esse homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Agora, sabe de uma coisa? Para muita gente, o homem natural é aquele homem que não nasceu de novo. É aquela pessoa que não serve a Cristo. Não. Se você olhar no original, você vai ver que a Bíblia diz que o homem psíquico, ele não compreende as coisas de Deus. O homem psíquico não compreende as coisas de Deus. Esse homem Juscelio natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque ele parece loucura. Pelo que Deus deu uma linguagem sobrenatural do Espírito. Uma linguagem sobrenatural do Espírito. Para que ele possa orar no seu espírito, desenvolver o seu homem espiritual. Para que uma vez o seu homem espiritual seja desenvolvido, o seu homem natural seja catequizado, o seu homem natural seja evangelizado. Esse homem que nasceu de novo. Por que você ora em línguas? Ouça, a Bíblia diz, eu não sei se os irmãos que o link chegou um pouquinho atrasado, lembram desse texto ou receberam esse texto. Nós lemos 1 João 1,9, que diz que há um nascimento que ele vem de Deus. Então quem nasceu de novo, nasceu no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a minha pátria não é aqui, ela é uma pátria celestial. Agora o que acontece? Toda pátria tem um idioma. Por isso que você nasceu de novo, você também tem um idioma. E por que você não entende com o seu homem natural? Porque esse homem natural nasceu nessa pátria, mas o espiritual nasceu daquela pátria. E cada pátria tem o seu próprio idioma. Por isso que ele te deu um idioma para te educar, evangelizar. Por isso que quando eu oro em línguas, o meu espírito, eu não entendo. Porque o meu espírito, eu falo em mistérios com Deus, em mistérios para mim. Até que Deus, por meio dessa oração, começa, depois de uma porção de oração em línguas, Deus vai trazendo alguns downloads para a minha mente, para o meu entendimento. Eu começo a compreender coisas que eu não compreendia. Ignorâncias minhas começam a ir embora. Medos que eu tinha começam a ir embora. Minha mente vai sendo ampliada. Eu vou compreendendo coisas que eu não compreendia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já tenha ouvido eu falar isso. Mas eu não acabei nem o meu 2º grau. Eu não li 10 livros a minha vida inteira. Eu nunca estudei uma página de teologia. Eu fiquei em recuperação todos os anos que eu estudei. Eu não podia imaginar que eu podia raciocinar como eu raciocino hoje. Eu estou com 51 anos de idade. Eu nunca tive a saúde física que eu tenho hoje. Quando eu tinha 18, 19, 20 anos, eu não tinha a saúde física que eu tenho hoje. Eu nunca tive a saúde emocional que eu tenho hoje. Eu nunca pude compreender as coisas com as quais eu compreendo. Por quê? Porque o homem natural precisa ser catequizado. Esse homem é terreno. Isso aqui é da terra. É limitado, desconhecedor de Deus. Mas quando Deus te deu um novo nascimento, Ele colocou a eternidade dentro de você e todo o conhecimento, todo o tesouro de sabedoria que está em Cristo Jesus. Através de Cristo está aqui. E agora a oração em línguas, ela tem uma operação do meu espírito e nas profundezas de Deus. Dizer, olha, Juscelio precisa... O meu espírito diz, olha, Juscelio precisa receber uma cura. Aos 6 meses de gestação da mãe dele, o pai bateu, deu um soco na barriga, ou ele levou um susto aqui, ou um abuso sexual ali, coisas que o nosso consciente escondeu, está lá no nosso consciente, memórias que eu nem posso trazer ao meu consciente, porque eu não tenho emoção para suportar isso, para lidar com isso. Então hoje eu não sofro a dor consciente daquilo, mas aquilo é um bloqueio. Eu paralisei algumas idades da minha vida, áreas da minha vida são frágeis, áreas da minha vida não se desenvolveram. Mas quando eu começo uma oração em línguas, é o Espírito
Espírito de Deus, ele vem dentro do meu espírito, e ele só o Espírito do Juscelio conhece o Juscelio, e o Espírito do Juscelio diz para o Espírito de Deus, olha, o Juscelio está precisando disso, e de repente, então o Espírito de Deus vai lá nas profundezas de Deus buscar esses recursos, e uma operação, e depois downloads vão sendo baixados aqui, ou sobe, sobe, e você vai começando a ter compreensões que você não tinha. Capacidades que você não tinha. Recursos que você não tinha. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, quando eu falo em línguas, a oração em línguas, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de edificação pessoal. Quando eu falo em línguas, é uma linguagem sobrenatural do Espírito para me edificar. Agora veja o que é edificar. A palavra edificar vem de edifício. Por isso você escolhe. Se você quer ser uma planta baixa, um sobrado, um prédiozinho de 3 andares, porque você é uma casa espiritual. Amém. E você edifica essa casa. E o que está escrito? A minha casa será chamada uma casa de oração. E você é a casa de Deus hoje. Por isso, quando você opera essa oração em línguas, você está construindo uma edificação pessoal. Coisas que você não consegue acessar. Embaraços que você não consegue desenrolar. Nós que existe na sua alma. É você indo. É na oração em línguas que você volta no seu passado. É na oração em línguas que você vai no seu futuro. É na oração em línguas porque ela trabalha na sua eternidade. É na oração em línguas. Ela é uma operação. Agora, olha, versículo 14. Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 14, assim. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Opa! Mas a minha mente fica infrutífera. Então vamos lá. Primeiro, a minha mente fica infrutífera. Então eu não entendo nada. Não adianta. Eu não entendo. Mas a Bíblia diz que quando eu oro em língua, o meu espírito ora de fato. Isso aqui é fato. Sabe? É fato. Não importa que se você não sabe teologia, não importa se você não compreendeu essa aula direito. A questão é que se você ora em línguas, de fato você ora. Isso é um fato, você orou. Enquanto que eu estou ensinando sobre oração em línguas, isso não é um fato sobre oração em línguas, porque eu estou ensinando. De fato, eu não estou orando. Agora, aquele que ora, de fato ora. E fala a Deus. E tem uma operação de edificação no seu espírito, no seu homem interior. E sabe de uma coisa? É de graça. É 0800. Nunca está ocupado. Na minha mente natural, às vezes eu consigo orar, vou bem. Tem dia que parece céu de bronze, caiu, disjuntou, blackouteou. Eu não consigo desenvolver uma oração. A oração em línguas, meu irmão, não tem impedimento, é um 0800, é free. Por quê? Porque você não depende da sua emoção, você não depende do que você entende, você não depende de nada. Por que Deus tirou a minha mente da compreensão do que eu oro? Porque se você soubesse o que estava orando, você não oraria. Às vezes, eu posso estar orando pelo meu casamento. Então, eu vou orar com a minha mente. Eu digo, oh Deus, por favor, Senhor, muda a Lulu. Ela precisa compreender, porque eu já orei assim. Ela precisa compreender que eu sou o sacerdote, o cabeça, Senhor. Deus, faz ela entender o meu chamado, Senhor. Senhor, a Lulu tá meio... Deus, ajuda essa mulher a compreender. Aí daqui a pouco cessa as palavras em português. E eu começo, Roura, lá, baixou, calabandaró, baixaramandarai. Aí o Espírito começa a orar dentro de mim. Senhor, abre os olhos desse cara para ele enxergar a esposa que está no lado dele. Arranca o orgulho dele, o egoísmo dele, para ele ver a mulher que ele tem no lado dele. Por quê? Porque esse cara vai às nações, Deus.
Você tem ele chamado. Eu posso ver ele na Europa, eu posso ver ele no Japão. E ali eu estava orando, meu irmão. Eu nem acreditava que era Lulu, que não tinha, que o problema estava em mim, não nela. E muito menos eu ia acreditar que eu ia pregar na Europa. Um cara que nem estudou, um cara que não sabia fazer uma conta, um cara que não compreendia as coisas mais básicas da vida, um cara que não sabia pegar um avião, tremia. É por isso que Deus arrancou. Porque esse aqui vai ter que ter humildade para se sujeitar, esse aqui, porque o mais velho vai servir ao mais moço. Você lembra dessa aula passada? Essa é a operação em línguas. Então, por isso eu não entendo. Alguém perguntou pro David Robinson. Disse, Dave, a oração em línguas é uma oração espiritual, né? Sim, é uma oração espiritual. Pois é, a gente não entende, né? Não, quando a gente fala em línguas, a gente não entende mesmo. Mas o diabo é espírito também. Será que o diabo entende? Eu nunca vou esquecer da resposta dele. Que ele disse, meu rapaz, se Deus esconde de você que é filho, vai mostrar para o diabo? A oração em línguas é porque eu não sei orar como convém. Agora Paulo diz, eu preciso orar com a minha mente, eu preciso orar com o meu entendimento, mas eu preciso orar com o meu espírito. E onde que está esse ensinamento mais diretamente? Está Romanos capítulo 8. Por favor, vá para lá. Romanos capítulo 8. Nós vamos orar hoje para que Deus encha a sua casa e a sua vida. Amém. Romanos capítulo 8. Por favor. Chegamos lá? Romanos 8. Versículo 26. Que diz assim. Bom, acompanhe na Bíblia. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Romanos 8, 26. Também o Espírito, em letra maiúscula, o Espírito Santo, semelhantemente, vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, que ele intercede pelos seus santos. Irmão, você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer entrar na vontade de Deus? Pois a Bíblia diz que porque eu não sei orar como convém, ele vem em auxílio às minhas fraquezas. Porque ele conhece a mente de Deus. Então ele intercede pelos santos segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. Uau! Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quando eu oro em línguas, eu tenho uma intercessão do Espírito dentro de mim, que ora segundo a vontade de Deus e encaminha minha vida para o meu propósito. E qual é o meu propósito? Versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque a oração em línguas, ela vai desenvolvendo o Cristo em mim. Ela vai desenvolvendo a pessoa de Jesus Cristo em mim. Porque eu posso ter muitos chamados, vocações, mas eu fui predestinado para ser igual a Jesus. Agora, os impedimentos em mim, que não me deixam ser igual a Jesus, a oração em línguas, ela tem uma operação dentro do meu espírito, que ela vai arrancando, mortificando a minha carne, arrancando os meus emburrecimentos, desfazendo os nós da minha alma, arrancando os meus medos, trazendo cura, libertação no meu homem interior, e vai me desenvolvendo, me dilatando como casa espiritual, e vai me tornando semelhante a Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Qual é o critério para que eu tenha que orar em línguas? Qual é o critério para mim receber o dom de línguas? Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Eu cheguei
na renovação carismática católica, eu vivia uma vida sexualmente ativa com a minha então noiva, essa moça aqui do lado. Nós tivemos 4 anos e meio, entre 4 anos de noivado, namoro, 6 meses de noivado. A gente tinha uma vida sexualmente ativa. Eu fui batizado com o Espírito Santo, orando em línguas e tendo a minha vidinha sexual com a minha noiva. Eu era católico, tinha me convertido, essas coisas para mim não eram errado, então estava dentro do meu conceito. Mas eu lembro que quando faltou 1 mês para me casar, ninguém me mandou, ninguém me pregou, ninguém me ensinou. Chamei a minha noiva e disse, olha, a gente não pode mais ter relações sexuais. O próprio Espírito operou em mim algo como eu não tinha ninguém para me ensinar. O próprio Espírito produziu isso dentro de mim. Mas é interessante porque eu orei em línguas daquele jeito. Outra coisa, muito importante isso. Eu orava Ave Maria todos os dias. Porque eu era bem católico, apostólico romano roxo. Eu fui batizado no Espírito Santo. Sem dormir uma noite sem rezar Ave Maria. Eu vi pessoas ser batizadas no Espírito Santo com o terço enrolado na mão. As famosas Marianas da renovação carismática. Uau! Se isso te escandaliza, só estou contando meu testemunho e é verdadeiro, na minha consciência diante de Deus. E quando eu saí da renovação carismática, que eu fui me convidado a me retirar da Igreja Católica, eu caí nos braços do meio evangélico. E aí, eles tentaram provar para mim que aquela oração em línguas não era de Deus. Era do diabo porque eu estava no meio de imagens. Era do diabo por causa de muitas coisas de idolatria. E eu disse, mas pode ser, mas que eu acredito que eu estou orando em línguas para Jesus, porque depois que eu comecei a orar em línguas, e depois que hoje eu jejuo para Jesus, eu era mentiroso, deixei de mentir, eu era prostituto, deixei de ser prostituta, e você vem dizer que o espírito que hoje fala na minha boca é o do diabo, eu não sei se o diabo ia me tirar desse lugar. Não! E veio alguns hiper, super, mega pentecostal de me dizer ainda assim, não, eu para orar em línguas, eu fiquei 40 dias de jejum. Outros, não, eu para orar em línguas, eu fiquei 14 dias no monte. Não, eu para orar em línguas, quando eu deixei de fumar e quando eu deixei de beber, daí eu orei em línguas. Eu disse, meu Deus, é verdade isso tudo para vocês? Comigo não. Porque eu orei em línguas, eu vivi ainda uma vida errada. Qual o critério para mim orar em línguas? Vamos lá. Capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito de Deus, semelhantemente, vem em auxílio à nossa fraqueza. Uau! Então o critério para você orar em línguas é você ter uma fraqueza. Porque o Espírito Santo vem porque você precisa, ele não vem porque você merece. E você tem uma fraqueza? Você tem 2? Você tem 10? Oh, meu Deus, é 20. Quanto mais fraqueza, mais candidato você é. Amém. Para receber a linguagem de oração sobrenatural do Espírito, que vai nas profundezas, onde essas fraquezas nascem. Pastor, você está fazendo uma apologia ao pecado? Que fraqueza seria essa? Que fraqueza Paulo estaria se referindo? Não importa pensar, irmãos, que nós estamos lendo uma carta. E nós estamos no capítulo 8 dessa carta. E ele fala que Deus vem auxiliar a minha fraqueza. Que fraqueza seria essa? É fácil. Ele vinha falando dela antes. Está no capítulo 7. Volta um pouquinho. Versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim. Porém, não está em mim o efetuar. Por quê? Versículo 19. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, então, ao querer fazer o bem, versículo 21, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente. E me faz prisioneiro da lei que está nos meus membros. Então, eu não estou falando que você viver no pecado e orar em línguas. Eu estou falando que se você tem algo, se você faz o que você não quer, e se você não faz o que quer fazer, então você é candidato para desenvolver essa oração dentro de você. Se você se masturba e não quer se masturbar, é para você. Se você trata mal um filho, uma filha que você tanto ama e não quer tratar, isso é para você. Se você, que foi maltratado por pai e por mãe, e hoje às vezes vem fazendo as mesmas coisas, e você não quer, então é para você. Se você é uma mulher que quer ficar calada perante seu marido, porque a Bíblia fala isso para você, mas você não consegue, então é para você. Se você faz o bem, mal que você não quer fazer, e se você faz o bem, não faz o bem que você gostaria de fazer, então essa fraqueza em você, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele te entregou uma ferramenta espiritual que não passa pela sua mente, que não passa pelas suas emoções, que não passa pelo sentimento. Por quê? Porque eu aborreci Saul e amei Jacó. Ele deu uma natureza espiritual para você desenvolver separadamente do seu sentimento, da sua mente, para que ela suba daqui para aqui e comece a transformar você como homem, como mulher, como pai, irmão, patrão, empregado, esposa, nora. Essa é a operação do Espírito. Por isso, irmão, eu respeito o teólogo que se pegar uma live dessa, ele vai tentar explicar tanta coisa de teologia, mas eu não sei a teologia da oração em línguas. Porque saber a teologia da oração em línguas não muda nada. Mas se você orar, muda tudo. Porque você de fato ora. Enquanto o teólogo vai explicar para você que a oração em línguas falava da oração, dos idiomas, e não, cara, e quando ele ensina, deixa ele com o seu ensino e põe-se a orar em línguas, meu filho. Porque se você estiver orando em línguas, você não tem da teologia, mas a oração, o Espírito está orando dentro de você e você ora de fato. Aleluia. Ora de fato. E não entende, graças a Deus, para você não atrapalhar. Porque ele ora de fato. Capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Versículo 13, eu queria ele. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. E como que eu mortifico os feitos da carne? É quando o seu Espírito ora. Por isso que a sua carne fica agoniada, sua mente fica agoniada. Não ouça a sua mente quando você ora em línguas. Ela sabe o que ela vai te dizer? Ela vai dizer para você que não vale a pena. Sabe, irmãos? E deixa eu te falar. É por isso que você pode estar com raiva de uma pessoa, querendo matar alguém, e você pode orar em línguas. Você pode estar com um desejo pecaminoso da carne e orar em línguas. Você pode estar com seu coração roendo de inveja por alguma coisa e orar em línguas. Por quê? Tudo isso passa na tua alma. Deus te deu um cano separado disso. Pastor,
Mas isso não é uma hipocrisia. Tudo que a tua mente queira falar sobre a tua oração de dentro do Espírito, meu filho, esquece. Ora, obedece, se entrega ao Espírito. Se entrega. Se entrega. Como a Luciana disse, orava hora após horas. Sabe o que ela sentia? Nada. Arrepio? Não. Garganta seca, boca cansada e uma mente dizendo que quanta bobagem, quanto tempo eu tenho que ficar parado aqui, enquanto esse cara fica roque, lá, soroba, lá, baçá. Então, deixa... obediência. Outra coisa, não quero espiritualizar a oração em línguas. Ela já é espiritual. Ela só é uma ferramenta que Deus deu. O que acontece? O pentecostal, ele vai para o culto, rodopia, grita, ora em línguas, atrapalha o pregador, esbarra em quem está no lado, tal. Mas durante o dia, na sua vida pessoal, ele não ora em línguas. Sabe por quê? Ele foi ensinado que para orar em línguas tem que botar a mão no fio desencapado. Sentir algo de Deus. Não, meu irmão, Deus já te deu a linguagem sobrenatural do Espírito. Simplesmente ora em línguas. Está lavando a louça, ora em línguas. Está dirigindo o carro, ora em línguas. Está está desmontando, arrumando o pneu da bicicleta, ora em línguas. Está na fila do banco, agora com a máscara está mais fácil. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ora em línguas. Não vai sentir nada. Não precisa sentir arrepio. Não precisa espiritualizar. Não precisa ser ninja. Meu irmão, simplesmente ora em línguas. Tem uma vida espiritual madura. É uma operação do Espírito dentro de você. Porque quem ora em línguas, de fato, ora. Gostaria que você abrisse comigo a carta de Judas. Carta de Judas. Tem a carta de Judas na Bíblia. É antes de Apocalipse. Não é o Judas que se enforcou. Isso aqui é um discípulo de Jesus, muito provavelmente um irmão de sangue de Jesus, homem. Judas, a carta de Judas, diz assim. Oh, me ajuda. Aqui, versículo 20. Elas não tem capítulo, né? Ela é com 25 versículos. Versículo 20. Vós, porém, irmãos, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Oh, Deus, eu sinto Deus aqui nesse lugar tão forte. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, então receba do Espírito, meu filho. Receba do Espírito na sua vida, na sua casa. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, ou santíssima fé, versículo 20 da carta de Judas. Fé santíssima, olha, existe uma fé que é santa, aquela fé que eu oro com meu entendimento, e existe uma fé santíssima. Porque quando você ora em línguas, você não ora na sua fé, você ora a fé de Deus. Porque ali você está orando coisas que só Deus acredita, você não acredita ainda. É por isso que Ele escondeu de mim. É por isso que Ele escondeu de mim. Porque muitas vezes você está empreendendo um negócio para a direita, e quando você ora em línguas, Deus está desfazendo o negócio da direita e mandando você para a esquerda. É porque em línguas você ora segundo a vontade de Deus, que coopera para o seu propósito. Então é a fé santíssima. Você não ora na sua fé. A sua fé você usa para orar. Agora, quando você abre a boca para orar, é igual ligar a torneira. Meu. Pastor, como é que eu oro em línguas? É igual a torneira. Você é uma torneira. Quando você foi salvo, você já recebeu o kit completo. A água está aí no cano. Agora, você abre a torneira, a água vem. Você abre a torneira, a água vem. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito, não se preocupe com o nome. Talvez você entenda que batismo no Espírito seja outra coisa. Então, pode ser. Pode ser. Não vamos. Quando eu recebi o dom de línguas, vamos falar assim, eu não sabia sobre ele. Como ele não passava pelo meu entendimento, eu era muito racional, precisava ter as coisas em segurança.
Eu disse, meu Deus, onde é que está isso? Eu lembro que depois eu vinha para casa, como eu falei no começo, a cada 2 horas eu dava uma saidinha, ia no banheiro, chegava lá, opa, está aqui ainda. E eu lembro, irmãos, deixa eu tirar alguns sofismas da sua mente aqui. Eu lembro que eu fiquei pelo menos uns 3, 4 meses orando só uma sílaba. Lembra até hoje, era cara chato. Eu era chato. Aí eu, cada 2 horas ia lá no banheiro, tá aqui ainda. Oh meu Deus, eu não sabia que aquilo ficava comigo a hora para a hora que eu quisesse. Eu não sabia sobre a fé, mas eu tinha a operação do dom em mim. Aí eu estava ali. E depois eu fui desenvolvendo. Não fui eu que fui construindo novas línguas em mim. Foi o Espírito que foi dando. Mas eu fiquei uns 4, 5 meses só no Hoje eu tenho muita variedade de línguas. E tem mesmo. Uma coisa que Deus me deu foi variedade de línguas. De tanto a gente praticar, o próprio Deus foi dando. Agora, uma outra coisa que era muito interessante. Alguém já pode ter passado na sua mente e você disse, pastor, eu acho que eu já veio uma oração, algumas coisas em mim. Mas quando eu fui falar, eu vi que era igual minha irmã, ou igual meu pastor, ou igual fulano. Aí eu achei que eu estava imitando ele. Mas qualquer coisa que você achar aqui não é. E não tem como você imitar alguém. Você não vai estar imitando se vem uma língua que é igual. Por quê? Porque deixa eu fazer uma experiência contigo. Quando você nasceu de novo, você nasceu do céu. Sua pátria é o céu. Deus te dá um idioma. Um idioma no espírito, um idioma espiritual. Então, só que no meu idioma eu falo em português, você fala em português também, certo? Então, se eu falar para você, e eu vou falar bom dia no meu idioma, e eu vou dizer bom dia, e eu vou pedir para você, diga bom dia também no seu idioma. E você vai dizer o quê? Bom dia. Aí eu vou dizer, olha, você está me imitando. E você vai dizer que não, eu não estou te imitando. É que bom dia é bom dia para mim. Se bom dia é bom dia para você também, então tudo bem. Então você não está imitando ninguém. Simplesmente que é uma linguagem do idioma onde o espírito teu nasceu e o espírito da pessoa que você acha que está imitando também nasceu. Porque é um idioma que não é você que domina. É o espírito. Qualquer coisa. Então não deixa sua mente te atrapalhar em nada. Isso é fé. Isso é obediência, isso é prática de vida espiritual. A oração em línguas, ela é tudo? Não, não é tudo. Olha, mas na minha vida, na vida do apóstolo Luiz Hermínio, na vida de muitos homens do Mevan, na vida de um pastor que eu conheço e amo e admiro muito, que é o pastor Luciano Subirá, e tantos outros, eles têm a chave da oração em línguas, como mudanças radicais na sua história de vida, de chamado e de ministério. E mudou a história da nossa casa. Só que ela é para caminhar com você. Depois a chave da oração em línguas vai te chamar para o jejum. Depois vai te chamar para a meditação nas escrituras. Depois vai te chamar para a adoração, para a intercessão. Porque você não vai ter uma vida cristã, uma vida espiritual, poderosa, vitoriosa, consistente, sólida, se você ficar desassociado das práticas das leis espirituais. Não tem crescimento nisso. Por isso, aqui, irmãos, na casa real, a ideia é que a gente entre num lugar de crescimento. Vai ter muito confronto, vai ter muito encorajamento, vai ter muito conserto, vai ter aperfeiçoamento, mas a nossa ideia é que a sua vida se desenvolva no Senhor. Amém. Por isso, não abra mão da vida da oração em línguas. Não abra mão dessa ferramenta, não abra mão disso. Pastor, mas eu não oro em línguas como que isso acontece. Irmãos, eu desejei. A Bíblia diz, Paulo explica, desejai os dons. Desejai, deseja, peça a Deus e creia que Ele está aí com você. Abre a boca e ora, busque no Senhor, sabe? Não tem nada de errado, deseja as coisas espirituais, né? Sabe, deseja como você deseja um bem que você gostaria de comprar, como seu filho deseja um iPhone, deseja a oração em línguas, como você deseja alguma coisa importante, desejo, porque isso é uma ferramenta espiritual que está liberada para mim e para você.
Muito da gente não orar, são muitos sofismas aqui dentro. São muitas barreiras aqui. Mas entenda, se você tem fraqueza, você já preencheu os critérios para ter essa operação em você. E o que é fraqueza, nunca esqueça. Se tem um bem que eu quero fazer, eu faço. Se tem um mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu não estou falando de uma vida pecaminosa, deliberada, intencional. Não. Eu estou falando daquela fraqueza. Que você faz o mal que não quer. E o bem que você quer, você não faz. Então, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus te leve. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Foi uma coisa muito interessante. Na minha experiência, não sei se você estava aqui no momento quando eu falei, a irmã levantou sobre mim e disse, Juscelio, Deus está querendo te dar oração em línguas. Ela veio e orou por mim. Rapaz, não aconteceu nada. Fiquei tão frustrado. 20 minutos depois ela falou, irmão Chiquinho, Deus quer que você receba a oração em línguas. Na hora eu desacreditei. Desacreditei na hora. Foi tão interessante. Enquanto eu estava ali clamando, esperando, ela com a mão na minha cabeça, não veio nada. Quando ela estava orando para o irmão Chiquinho, que eu achei que ia ser a mesma coisa igual eu, ali eu recebi. E quando ela começou a orar, teve o meu momento de incredulidade, mas no segundo momento, respeitei e reverenciei aquele momento. De repente, só que eu não sabia sobre essas coisas. Hoje, eu não tenho instrução bíblica sobre isso. Hoje você tem. Deseja as coisas do céu. Deseja as coisas do Espírito. Sabe, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele precisa ser ensinado pelo seu homem espiritual. Sua mente agora não é aqui. Sua mente é aqui porque você nasceu de novo. Amém. E o mais moço, o mais velho, vai servir ao mais moço. Amém. Vai andar nas pisadas do Senhor. Amém? Para que você se desenvolva como casa espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele, pela ressurreição dos mortos, me fez casa, te fez casa, me deu uma nova natureza, te deu uma nova natureza. Agora ela precisa ser desenvolvida. E é preciso fé e obediência para praticar e viver essas coisas. E eu gostaria de orar com você. Vem cá, amor, fica pezinho agora. Vamos orar. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Dá uma aguinha aqui. Vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu e a Lulu, vamos orar. Vamos orar. Eu lembro que o meu líder na época, o pastor Gilberto Gonçalo Russo, na época da Renovação Carismática, ele ainda não era pastor, ele era o líder na Renovação Carismática e veio ser meu pastor depois, por 10 anos. Ele disse que ele estava numa oração, queria muito receber e não recebeu. Foi para casa, triste. E quando ele estava em casa dormindo, era 3 horas da manhã. Ele acordou do nada orando em línguas. Aí ele olhou, estava só de zorba, ficou meio acanhado. Tem gente que acha que se ele orar em línguas tomando banho, é uma irreverência a Deus. Rapaz, você acha que Deus olha para você com roupa? Sabe que Deus te vê com roupa? Não. Essa não é a santidade que Deus espera. Tá tomando banho, ora em línguas. Tá deitado na cama, está sem vontade de orar, não tem o que dizer. Quer matar uma meia dúzia? Tá com vontade de pecar? Ora em línguas. Ora em línguas, você não depende do seu sentimento para isso. Você só precisa. E ore, simplesmente ore. Não precisa espiritualizar isso. É claro, não pensa que eu debaixo de um ambiente de Deus, às vezes eu pulo, eu sou pipoca também, eu nasci no fogo, eu gosto disso, eu gosto do fogo, mas eu gosto do fogo que cozinha por fora e por dentro. O fogo que só cozinha por fora, tem mais, Deus tem mais, dá para mergulhar mais em Deus, sabe? Na casa do meu pai há muitas moradas, você é a casa do pai. E há muitas moradas. E Deus, eu vou te dar lugar nelas, porque tem moradas no Espírito, nessa casa chamada você, que você não acessou ainda. Amém. Eu quero orar no nome do Senhor Jesus. Vem vocês três aqui com a gente. Eu quero orar no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te pegue. Que o Espírito de Deus te tome.
Coloca a mão no seu coração, ou dobre o teu joelho aí, ou levante a mão para cima, eu não sei. Mas eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus. Que eu declaro todo impedimento sendo tirado. Todo sofisma na mente. Toda fortaleza na mente. Pai, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito venha sobre os teus filhos. Que teu Espírito venha sobre a tua filha. Você que já ora em línguas, nós estamos numa casa virtual. Nós estamos numa plataforma virtual. Você que já ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Você que não ora em línguas, não ore em português. Não ore em português. Abra a sua boca e deixe o Espírito vir. Abre a sua boca e rore, acalando, roque, alassora, manda, labarala, chá. Reque, alassora, manda, labassora, manda, rabassora, manda. Receba do Espírito. Receba do Espírito. Receba essa operação dentro do seu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Nós tocamos essas vidas. Espírito de Deus, venha. Venha sobre este homem, venha sobre essa mulher. Libera o teu rio de vida. Libera as suas línguas do Espírito. Ore alabaço, receba a oração em línguas. Receba a operação do Espírito. Receba essa linguagem sobrenatural do Espírito na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Orem simplesmente roque. Alara, labadora, lassora, mandara, balabassora, bacaia. Chorianda, labandorou, que ela sora, manda, labara, labacaia. Receba sobre a sua vida. Receba, Pai, entra. Espírito Santo, entra agora. Entra na sala, entra na cozinha. Entra nesse quarto. Toma essa mulher, toma esse homem. Espírito Santo, vem. Vem, Deus, enche com fogo, enche com glória, enche com vida, enche, Senhor, com a efervescência do teu Espírito. Enche, Deus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito no seu coração.